Bom, já estamos com 2 da tarde, né? Eu acho que a gente pode começar a fazer as honras da casa, né? Agradecer ao Douglas aí, agradecendo ao INPI, né? Eu sou a professora Mariângela, sou a pró-reitora aqui de Pesquisa e Relações Institucionais do ITA. Junto comigo aqui, né, da pró-reitoria, eu estou vendo as carinhas aqui, né? Tem o professor Johnny, que é o chefe da divisão de projetos de pesquisa, o Ademilton, que é nosso apoio geral na parte aí toda de FINEP, pesquisa, tudo mais. A Solange, que é Relações Institucionais, a Vera, que é a chefe da divisão de inovação EPI, tá? Ela que interage com vocês aí, viu, Douglas, no INPI. E Bacana. passar, te agradecer muito pela disponibilidade, agradecer ao INPI também por ter atendido o nosso convite e passar então para a Vera para fazer as honras da casa, vamos dizer assim, fazer tua apresentação e fazer tua chamada para a tua palestra, tá bom, Douglas? Tá bom. Te Bem-vindo, agradeço muito, Maria. bem-vindo ao ITA. Muito obrigado. Douglas, bem-vindo, né? Obrigado. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Mesmo que seja por vídeo. Igualmente. E o Douglas Alves dos Santos é doutor em ciência, né? Pesquisador em propriedade industrial do INPI, sendo examinador de patentes, mentor e disseminador desde 2006. Ele atua na função de coordenador adjunto do programa atuando, né? Na função de coordenadora adjunto do Programa de Patentes Verdes do Escritório Brasileiro de Patente de 2011 a 2016. A formação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco em 2000, foi mestre em Engenharia de Processos Químicos de Petróleo e Gás Natural pela Universidade Federal de Pernambuco em 2002, doutor em Tecnologias de Processos Químicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em 2019. De 2002 a 2003, foi pesquisador em nível de desenvolvimento tecnológico e industrial, DTI, pelo CNPq. É ex-professor do Departamento de Engenharia Química da UFPE. É ex-professor do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR. Foi docente convidado do Profinit Nacional, como ponto focal da UFPR desde 2018. É docente no programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI desde 2015. Ele tem sólida formação e experiência em inovação, propriedade industrial, né? Patentes e informação tecnológica patentária, meio ambiente e sustentabilidade, tecnologias verdes, tais como gaseificação, geração de energia alternativa, leito fluidizado, modelagem, simulação e otimização de processos industriais, empregando redes neurais. Né? E na última década tem se dedicado a estudos e atenção às tecnologias e inovações do setor cervejeiro. Seja bem-vindo, tá? Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Vera Lúcia. Muito obrigado ao ITA pelas portas abertas, ao INPI. Obrigado a todos os presentes, os que estão escutando aqui na audiência, os que escutarão no futuro. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Às vezes você está com o celular na mão, madrugada sem sono e resolve assistir a esta palestra. Então, meu nome é Douglas Santos, como já foi colocado aqui, sou do INPI desde 2006. Estou sediado aqui no Paraná, então eu atuo em diversas áreas e regiões do país, fazendo a parte de disseminação, né? Também sou docente na academia do INPI, onde eu tenho 2 disciplinas, uma sobre patentes e a outra sobre propriedade industrial e meio ambiente, né? Convido a todos os interessados se inscreverem, mesmo que como visitantes, a participar dessas disciplinas. Nossa academia recebe alunos visitantes, então sintam-se convidados a participar destas e das disciplinas dos demais professores. Tá? Vou tentar compartilhar
aqui a minha janela. Não sei se vocês já veem. Sim, mas está pela metade, Douglas. Por algum Oi? motivo. Isso, agora sim. Melhorou. Melhorou. Adaptação Isso, às tecnologias, né? Vai se claro. adaptando. Ver como é que a Acho que se gente... você botar a tela cheia, ele vai, viu? Deixa eu ver. Full screen. Isso. Pronto, aí mesmo. Tudo certo? Tudo certinho. Então, vamos lá. Ótimo. A nossa apresentação hoje vai ter esse enfoque, né, da inovação e propriedade intelectual. E pediram um parêntese aí para a área de patentes, então vou me dedicar mais nessa inter-relação, tá certo? Espero atender às expectativas e estarei à disposição para, caso haja alguma dúvida, sanear. Tentar sanear, né? Porque às vezes a gente não consegue. Então, uma boa tarde. Para aqueles que não conhecem o INPI foi criado em 1970, é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Economia, é responsável pelas questões de aperfeiçoamento e disseminação, né, o que estamos fazendo aqui hoje, a parte de gestão do Sistema Brasileiro de Concessão e Garantia de Direito na área de propriedade industrial. A gente fala intelectual porque programa de computador, topografia está dentro do nosso rol de elementos que trabalhamos. Então, nesse viés da economia de conhecimento, né, quando a gente tem esses direitos se transformando em diferenciais competitivos, o INPI se engaja na questão de estimular o surgimento constante dessa identidade de soluções técnicas para a sociedade. Nosso INPI está distribuído em unidades no Brasil quase todo, né? Então, em São Paulo também temos uma unidade, né? Em São Paulo, acho que a Vera conhece o Mauro, o Catarino, o pessoal, Luzia, todo mundo que está aí, a Maria, enfim, todas as pessoas que compõem, né? Os nossos examinadores de patente. Vou citar para terminar esquecendo alguém e depois dar uma dor de cabeça. Então, temos examinadores de patente também na unidade de São Paulo. Nossa missão é de estimular a inovação e essa competitividade, né, a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio de uma proteção eficiente da propriedade industrial, com uma visão de fazer com que o INPI ele tenha um desempenho comparável com outros escritórios, né, os melhores escritórios de propriedade industrial do mundo, sobre uma base, né, de valores de eficiência, foco nos usuários, trabalho em equipe, transparência, ética, meritocracia e valorização. Haja visto aí o nosso programa, né, de combate ao backlog, que já estamos com a redução de quase 80% do atraso que tínhamos. E temos aí os trâmites prioritários, que temos cerca de 2 anos, né, como média, 1 ano e 8 meses, a depender do programa, né? Você tem ali entre máximo de 2 anos, em média, para a decisão, não necessariamente concessão, a decisão, que pode ser o indeferimento ou pode ser o deferimento, tá? Trabalhamos no nosso instituto com marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, registro do programa de computador, que sai em praticamente uma semana. Então, pesquisadores, por favor, protejam suas criações dos programas de computador. Isso é muito importante, vale no mundo inteiro por 50 anos. Então, é uma proteção que ainda não está sendo muito explorada, mas a gente incentiva muito isso. A parte de topografia de circuito, transferência de tecnologia e informação tecnológica de patente como uma estratégia, ponto estratégico para o desenvolvimento. Esse uso da informação tecnológica é muito sensível.
Então, o nosso site mudou, né? Estamos todos do setor governamental dentro de uma mesma plataforma, né? O gov.br. Então, o INPI também está, a carinha dele tá mais acessível, está mais simpática, mais fácil de acessar, mais interativa, né? Então, tá bem legal. Trago aqui para vocês terem uma noção, né, do nosso site. Ele está aqui em cima. E assim, eu não poderia começar a falar sem a gente deixar de fora nesse protocolo de intenção, né, que foi assinado aí pelo ITA e o INPI, né? O presidente, nosso presidente, Cláudio, e o presidente de vocês, o Cláudio, né? Os dois presidentes Cláudios assinaram aí, né, esse protocolo tão importante para poder estreitar esses laços do ITA com o INPI, né? Na forma de visar essa promoção e expansão do uso do sistema de propriedade industrial, né? Pelo ITA, estando previstas essas ações de formação de capital humano em PI, o que estamos aqui, de certa forma, conduzindo, né, na tarde de hoje, no intercâmbio de pessoal para qualificação e desenvolvimento de conhecimento conjunto, entre outras ações. Isso é retirado do documento, né, que nós temos. Então, é com uma satisfação muito grande, né, que a gente interage e traz um pouco desse conhecimento no âmbito aí do Innovation Week do ITA. Então, trazendo aqui a parte de propriedade intelectual, é um grande guarda-chuva, a propriedade intelectual é um grande guarda-chuva, mas como hoje nós vamos nos deter somente a parte das criações industriais, mais especificamente inovações e modelos de utilidade, né, nas patentes, a gente tem um enfoque ali voltado para na lei, né, 9279/96, a lei de propriedade industrial, para os íntimos, é LPI, né? A LPI, você aí tem a parte de desenhos, marcas, concorrência desleal, indicação geográfica, mas aqui a gente vai fazer um recorte para a parte de patentes na forma de invenções e patentes de modelo de utilidade. Tá? Essa lei aí, ela surgiu em 96 com lastro na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, inciso 29, assegurando esses autores de inventos industriais o privilégio temporário, né, para sua utilização, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Quando a gente entra aqui nas patentes, não é só a questão da lei. A lei vai regular, vamos dizer assim, grosso modo, as questões de propriedade industrial. Quando a gente fala de patentes, a gente tem que ir para uma legislação infra, que são as instruções normativas 30 e 31, elas que lastreiam as disposições, por exemplo, do trabalho da Vera Lúcia, né? De pegar esses documentos e pôr eles de acordo com o que dita os ditames legais. Então, dispõe sobre essa aplicação da LPI, como é que isso reverbera, né, no trabalho de cada um dos coordenadores dos núcleos de inovação. Né? Então, ter esse entendimento, ter essa visão, ter essa aproximação é muito importante para poder você saber como bem escrever um relatório descritivo, uma reivindicação, um resumo, os desenhos, a listagem de sequência, né? E se ater a todas as questões dos formulários, das GRUs, tudo isso faz parte do arcabouço desse entendimento. Não é simplesmente pela leitura da 9279, da LPI, que a gente vai chegar a entender como é que deve ser descrito, configurado um quadro reivindicatório. Não. Isso está na legislação infra. E mais ainda nas diretrizes de exame. É importante de ter acesso a essas diretrizes para entender como é que se faz. E para aqueles que ainda não estão ambientados com as questões de propriedade industrial, o sistema de propriedade industrial no mundo, ele funciona de forma similar. Aqui no Brasil também. Então, uma patente é um título territorial e temporal. Ou seja, se eu tenho um depósito de patente aqui no Brasil,
Então, o professor Luiz tem um depósito de patente aqui no Brasil. Se ele entende que tem mercado na Nova Zelândia, ele também quer proteção lá, ele vai ter que depositar lá. Caso contrário, muito espertamente, um empreendedor que está lá na Nova Zelândia vai fazer um monitoramento interno para ver se a patente do professor Luiz está lá. Se ele não tiver, ele faz uso da informação tecnológica e já ganha um salto de conhecimento, porque o professor Luiz gastou os últimos 5, 7 anos no desenvolvimento daquele projeto, protegeu por patente, mas por uma questão estratégica da empresa, da instituição, não buscou proteção em outros países. Então, as empresas de outros países, que também trabalham muito bem a estratégia de propriedade industrial, fazem a vigilância e o monitoramento daquela informação. Pegam aquela informação e já trabalham em outro patamar de conhecimento e de desenvolvimento. E aí fica a pergunta: se a patente é territorial, por que as nossas empresas, as nossas instituições também não bebem dessa mesma fonte? Fazendo essas buscas em outros países e utilizando-se aqui para acessar outro patamar. Não tem depósito aqui, não tem barreiramento legal judicial aqui, então vamos utilizar essas informações. Vamos trabalhar startups, vamos trabalhar incubadoras, vamos trabalhar pesquisadores, utilizando, pelo menos dentro da linha, é uma coisa que eu sempre incentivo muito aos professores, poxa, você tem 5 linhas de pesquisa, pega uma só como piloto, e faz o teu levantamento primeiro nas patentes, depois tu vai para os artigos. Os artigos como lastro científico e as patentes como lastro de desenvolvimento tecnológico industrial, para ver o que é que muda. Eu tenho certeza que vocês vão ter um ganho em termos de conceitual, de expressões, vamos dizer assim, de tecnologias que se encaixam que antes você nunca imaginava que poderia, porque não está nos artigos. Tem muita coisa que não está nos artigos. E ali, a patente também permite que terceiros sejam excluídos. Um outro ponto muito importante, que muitos pesquisadores de universidade é o seguinte: eu sou professor, eu sou pesquisador de uma universidade pública. Eu ganho, o dinheiro é público, então eu tenho mais que publicar. Bem, não estou dizendo aqui que não tem que publicar. O que eu estou dizendo é que o conhecimento sensível tem que ser protegido. Proteção é uma coisa, porque a própria patente ela é publicada, gente. Então, a gente tem que se ater a esse detalhe. A patente também é publicada. Então, publicação por publicação, você não entra na publicação acadêmica, mas entra na publicação de desenvolvimento industrial, que ambas são amparadas dentro do CNPq. Então, vamos lá. Né? A gente precisa de ter essa visão de que a coisa pública, do dinheiro público, tem que ser trabalhado para o público. Eu concateno, eu entendo esse posicionamento e concordo, só não concordo em ter um conhecimento sensível e a revelia publicar isso, perdendo a chance de fazer uma proteção. Porque o que eu disse uma vez para um professor, disse o seguinte: professor, o senhor pode pegar seu conhecimento, protegê-lo, e depois sua instituição dizer: essa tecnologia todo mundo pode usar. É de livre acesso. O que não pode é um professor publicar um conhecimento sensível que for utilizado dinheiro público para desenvolver pesquisa, com equipamento, com bolsa, com tudo, e no final das contas, aquele conhecimento sensível vazar, vir uma empresa fazer vigilância tecnológica, pegar aquele conhecimento, transformar aquele conhecimento que veio da instituição e começar a colocar preços exorbitantes sobre um desenvolvimento que se começou aqui internamente. E tem vários casos desses no Brasil. Vários casos desses no Brasil. Então, tem uma pesquisa? Protege. Publica assim que você proteger. A Vera vai dar o ok, ó.
Está depositado, professor, pode publicar. E vamos embora. Existe outra coisa, tem N formas de você fazer uma publicação sem efetivamente você revelar o cerne daquela sua pesquisa. Você pode fazer um levantamento nos países do BRICS, você pode fazer um levantamento de mercado, você pode fazer uma parceria com alguém de economia para analisar algum perfil econômico, com outro professor na área de estatística para analisar dados estatísticos e fazer suas publicações sem necessariamente revelar o conhecimento centrado do pedido de patente. Produzindo conhecimento acadêmico, científico, dentro do ITA, por exemplo, como também protegendo aquele conhecimento, né, em nível de patente. Então, isso aqui é mais para a gente refletir a respeito, né, do pensamento de alguns pesquisadores brasileiros e por esse contraponto, né? Uma outra coisa muito importante é que quando a gente tem um documento de patente, gente, a gente pode estar falando de um pedido de patente, que é uma mera expectativa do direito a ter uma patente. Ainda tem que passar por uma análise substantiva de um examinador. Eu sou examinador de patente, então, para ter conferida uma patente, tem que ter atividade inventiva, novidade, aplicação industrial e suficiência descritiva. Então, grosso modo, a gente tem que, no momento que a gente tem um pedido de patente, a gente tem que se ater ao fato que ainda está em trâmite, não é uma patente. A gente tem uma patente depositada, não tem uma patente. Quando recebe a concessão, aí você tem uma patente. Tá? E aí eu faço um aviso importantíssimo, porque canso de ver em publicações, canso de escutar cases em que são evocados o artigo 171 de estelionato e o 195 da Lei de Propriedade Industrial, inciso 1º, de concorrência desleal. De pessoas dizendo que tem patente e, na verdade, tem um pedido de patente. E outras pessoas lesadas a esse respeito. Então, eu já fui alertado por alguns advogados de casos desse tipo. Tá? De pessoas que se dizem, pesquisadores que se dizem detentores de patente, e, na verdade, eles são depositantes de patente. Eles têm depositado de patente. Então, muito cuidado na hora de uma entrevista, muito cuidado na hora que enviar um documento para participar de um edital, né? Porque as pessoas podem entender que é de boa fé ou que houve uma falha por falta de cultura da patente, mas outras podem entender que foi má fé, foi para querer levar vantagem. E é papel nosso trazer à luz essas situações que são um tanto delicadas. E, claro, é feito um jogo de videogame, né, gente? Você nunca vai saber como é a fase 3 se você nunca passou pelo chefão da fase 2. Então, se você nunca ganhou uma patente, você nunca vai saber como é fazer a transferência de patente. Né? Se você nunca depositou uma patente, você está na pesquisa, mas você nunca fez o depósito, você não sabe dos meandros que tem. E às vezes você é entrevistado, às vezes você vai participar de alguma coisa, pode calhar de acontecer, mas a gente tem que ter atenção para isso. Se a gente tem um depósito de patente, é um pedido de patente. Se a gente tem a patente concedida, é uma patente. Ambos são documentos de patente. Só para a gente não cair nesse ponto aqui e a gente ter dor de cabeça para a nossa instituição ou para nós mesmos. Tá? Então, eu gostaria de ressaltar também que a patente era uma fonte de informação tecnológica valiosíssima. Isso não é dado meu, isso é um dado acadêmico da própria OMP, que mais de 70% da informação tecnológica está disponível no mundo na forma de patentes. Então, é importante demais que a gente utilize a patente no primeiro grau. Depois, lembrando, gente, patente é desenvolvimento tecnológico industrial. Artigo, livro, é ciência. As duas estão junto, pessoal. As duas estão ali, ó. Uma do lado da outra, mas tem que estar ali. A gente não pode só viver de ciência. A gente tem que fazer seus levantamentos unindo patente a elas.
Muitas patentes têm ciência dentro, fazem referência bibliográfica de artigos, de livros, para dar lastro, para compor o seu estado da arte. Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente tenha essa noção. As patentes são dois tipos, modelo de utilidade e patente de invenção. A patente de invenção, vigência de 20 anos, e, no caso do modelo de utilidade, vigência de 15 anos. Tá? Ressaltando, pessoal, por favor, atenção, em 13 de maio de 2021, saiu a decisão de inconstitucionalidade do artigo único, do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Então, ele não é mais aplicado a nenhum pedido. Isso significa que a vigência dos pedidos são de 20 anos e acabou, e os pedidos de modelo de utilidade de 15 anos e acabou, da data de depósito. Como isso é um ponto recente de maio, eu faço questão de trazer aqui, porque muitos podem não estar antenados ou alinhados a essa informação. Tá? Rapidamente aqui, eu sei que vocês já detêm esse entendimento, mas só para trazer aqui rapidamente, modelo de utilidade é sempre um objeto que ele melhora a funcionalidade dele. Então, tem uma tesoura para quem é destro, tem uma tesoura para quem é canhoto, tem uma tesoura para cortar cabelo, tem uma tesoura para cortar bigode, tem uma tesoura para cortar papel, tem uma tesoura para cortar arame, tem uma tesoura... É tesoura, a função dela é aquela. A funcionalidade dela é que muda. Isso é só um exemplo. Existem outros exemplos de modelo de utilidade. Tá certo? Então, sempre se considera a melhoria funcional de um objeto. Né? Antigamente, você lavava o arroz num lado, escorria, na pia caía arroz, aquela coisa toda. Aí veio uma senhorinha ali acho que foi em 1980, uma coisa de 70, 80, alguma coisa desse tipo, e fez um furinho, pediu para um amigo dele fazer um furinho na bacia. Então, ela lavava de um lado e escorria do outro. Lavava de um lado, escorria do outro. Hoje a gente tem várias formas, vários modelos diferentes de escorredor de arroz. E é prático, né? Bem mais prático. Já a patente de invenção é uma concepção que ela traz um efeito técnico novo. É tecnologia. Patente é mais voltado para a tecnologia, para aquela coisa disruptiva, para aquela coisa radical, né? Para aquela coisa que já o modelo de utilidade, a gente vai ver um pouco mais para frente, ele é um step by step, né? Ele já vai mais na incrementalidade, ele já vai mais ali, modificações que vão melhorando a funcionalidade, e vão melhorando, e vai melhorando, vai melhorando. Então, a gente tem aí essas duas naturezas. Aqui, só trazendo um exemplo para vocês, o clássico exemplo do ferro de passar, né? Que muitos não sabem para quê. Tem aquela distânciazinha da base do ferro para o corpo do ferro. Aquilo ali é para passar botão, né? O botão não queimar, que antigamente os botões se queimavam, ficava amarelado, se queimava, aquele tecido também da linha que costura o botão ia ficando fragilizado, se rompia, caiu o botão com mais facilidade. Então, existe essa distânciazinha aqui, ó, do ferro, é justamente para isso. É um dispositivo para não queimar botões. Tá? Então, isso é um modelo de utilidade. Tá? Melhoria do objeto. Algumas matérias eu faço questão aqui de trazer, que são excluídas de proteção. Descoberta, teoria científica e método matemático. Gente, o que é descoberto não foi a gente que fez. Foi outra pessoa que fez. Ou outro bicho que fez. Né? Então, não é da gente, não é criação nossa. Tá certo? Você descobriu. Agora, qual foi a tecnologia que você descobriu? Beleza. Você inventou uma tecnologia para descobrir. Mas a descoberta em si, não. Estava lá. Você que não enxergava. Você que não tinha capacidade de ter um microscópio para enxergar nanômetro. Então, a coisa estava lá. Você que não conseguia. A coisa acontecia e você não sabia por quê. Outra coisa, concepções puramente abstratas. Né? Concepções puramente abstratas é o quê? Qual é o apelido para isso? Ideia. Uma ideia.
Ah, eu quero patentear minha ideia. Como é que eu faço para patentear minha ideia? Primeiro, você vai fazer sua ideia se transformar em algo concreto. Um produto, um equipamento, um processo. Primeira coisa é isso. Tirar sua ideia do papel e fazer acontecer. Depois você vai fazer a redação da patente. Perdão, você vai fazer as buscas de anterioridade para ver se já existe alguma coisa daquele tipo. Vai, se não tem, vai fazer a sua redação de patente. E se tiver, você vai ver onde é o gargalo tecnológico. E por aí vai. Mas não existe isso. Do mesmo jeito que não existe patente internacional, gente. Patente mundial. Uma patente só para todo mundo. Não. Eu mostrei ali que a patente é territorial e temporal. Se você tem interesse aqui no Brasil, deposita aqui no Brasil. Se tem interesse aqui no Brasil e nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Não é porque tua patente que foi depositada aqui no Brasil, você não sabe nem se ela vai ser concedida, porque é uma expectativa de direito, mas se ela for, só vai valer aqui. Então, um outro ponto também, outro mito que se fala muito é patentear a ideia. Não existe isso. Está aqui no inciso 2º do artigo 10 da LPI. Concepções puramente abstratas, não. Esquemas, planos, obras literárias, arquitetônicas, criação estética, isso é direito de autor. Tem legislação própria, do mesmo jeito que programa de computador, gente. Programa de computador é direito de autor. E programa de computador tem lei própria, está ali, 9609/98. Tem lei própria. Não está dentro da LPI, da Lei de Propriedade Industrial. Ah, porque tem. Como é que diz, meu Deus do céu? Patente de software. Não é patente de software. Aqui no Brasil não tem patente de software. Tem patentes implementadas por software, onde existe um binômio entre software e hardware, e a partir dele é que se tem a patente. A patente, o software em si, o programa em si, né, tem sua legislação, tem suas definições na legislação, e você faz um registro à parte, tá? No INPI. Outras coisas, outros pontos, outros incisos. Apresentação de informação. Ah, que legal, o Douglas inventou uma forma nova de apresentar para os alunos dele. Vou patentear essa minha forma de apresentação. Não, não pode. Está vedado no artigo 10, inciso 6º. Agora, os dispositivos, os equipamentos, qualquer coisa que você criou para melhorar a sua apresentação, isso, se não existir no estado da arte, você pode pedir a proteção disso e, de repente, vender para outras pessoas para elas utilizarem aquilo ali. Regras de jogo, técnicas de método operatório, parte ou todo de seres vivos, naturais e material biológico encontrado na natureza. Novamente, está encontrado na natureza. Não foi você que inventou. Você só descobriu. Não foi você que criou aquela parte do ser vivo natural. Natural. Você descobriu. Então, não é considerado invenção nem modelo de utilidade. Aí vem o outro lado, né? Mesmo que seja você que criou, mas imagina, o cara criou uma câmara de tortura. O cara criou um pacote bomba. O cara teve a inventividade do cara, mas é contra a moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública, gente. Então, por mais que seja uma criação humana, que a gente sabe que tem gente aí que vive a vida para fazer criação malévola para prejudicar o outro, não são patenteáveis. Está ali dentro do artigo 18. Tá? Matéria relativa à transformação do núcleo atômico, segurança nacional. Não pode ser patente, embora que tenha uma criação, intelecto humano, mas não pode. Então, é importante que a gente destaque esses pontos, tá? Como requisito da concessão, a gente vai ter a novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência descritiva e unidade de invenção. Na novidade, é tudo que é novo, né? Então, onde é que a gente identifica o que é novo? Quando a gente não tem no estado da arte. O estado da arte é tudo que existia antes da gente fazer o depósito, gente. Oral, eu já indeferi pedido de patente com YouTube. Tá? Eu já indeferi pedido de patente com YouTube. O YouTube que tinha lá aquilo que o pesquisador estava pedindo. Então,
já está revelado. Está no estado da arte. Igualzinho como ele estava pedindo. Muitas vezes tem pessoas que veem isso em outros países, acham interessante e anota tudo, vem para o Brasil e faz o depósito. Só se esquece que o camarada lá já divulgou, já protegeu por patente lá no país, já fez a parte dele lá também. E a gente, como examinador de patente, a gente busca e a gente encontra. Se existir, a gente encontra. Claro, a busca não é exaustiva. Eu não vou passar um ano inteiro procurando uma coisa. Mas, né, cada um na sua área técnica, fazendo suas buscas, e tendo a formação naquela sua área de trabalho, você já sabe mais ou menos ali qual é o status quo da tecnologia e onde é que está. Então, você consegue, utilizando classificações internacionais de patente, os códigos, e utilizando palavra-chave, encontrar dentro desse estado da arte. E como eu disse, o estado da arte e o estado da técnica é tudo que veio antes da data de depósito. Por exemplo, se a Vera fez um depósito de pedido para o ITA no dia 2/9/2004, o que tiver antes disso é estado da arte. Tá certo? Tem algumas, vamos dizer assim, ressalvas, que são as prioridades. No caso da prioridade unionista, se você tem um depósito que você fez primeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, e em até 12 meses você quiser depositar aqui no Brasil, você traz aquele documento igualzinho, faz a tradução e deposita aqui no Brasil. E na hora do depósito, você evoca a prioridade unionista no campo do formulário. Então, aquela data que eu falei aqui vai ser considerada a partir da data daquele documento que você está colocando como prioridade unionista para trás, e não na data que você está fazendo o depósito aqui no Brasil. Tá? Da mesma forma, prioridade interna. Então, se você tem aqui no Brasil um depósito de patente, a Vera fez um depósito de patente aqui no dia 2/9. Ela fez lá um depósito de patente. O pesquisador viu que tinha alguns desdobramentos, disse, Vera, consegui mais coisa. Será que a gente consegue? Como é que a gente faz para depositar outro pedido de patente? Espera aí, professor. Não vamos depositar outro pedido de patente. Vamos fazer o seguinte. Organize tudo, vamos fazer um pedido de patente, a gente vai reapresentar esse pedido de patente e vai usar aquele primeiro pedido de patente como prioridade interna. Porque eu resguardo aquela minha data inicial para toda aquela matéria que inicialmente o senhor protegeu, e aquela janelinha de tempo entre o primeiro depósito e o segundo depósito, a gente vai ter a busca do examinador daquela segunda data para trás. Isso é interessante para quem está fazendo doutorado, isso é interessante para poder a gente dar celeridade de proteção, e a pesquisa ainda está andando. Só que a gente tem que utilizar isso no prazo de 12 meses. Depois disso, é estado da arte. E aí tem aquela ressalva que eu não gosto muito de recomendar, mas isso aí só nos casos extremos, que é o período de graça. O período de graça é, por exemplo, se você tem uma publicação de artigo em revista, apresentação em congresso, defesa de tese, 12 meses antes do depósito. Tá? E aí você evoca o período de graça, o artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial, dizendo, olha, o pesquisador tal, fulano de tal, Luiz Gonzaga, fez uma publicação há 6 meses, está aqui. Mas evoco o período de graça na forma do artigo 12 para proteção da questão do estado da arte. Beleza. Contudo, tem países, gente, que não aceitam. Por exemplo, se o que o professor Luiz Gonzaga desenvolveu foi um negócio importante que ele pensou em proteger na Europa, e ele fez essa publicação 8 meses antes, 4 meses antes, 2 meses antes, o examinador da Europa vai detectar essa apresentação, e lá eles não têm esse dispositivo de período de graça. Por isso, eu não recomendo que seja. É um último caso.
É aquele negocinho do incêndio, de você quebrar e apertar. Porque tem países que não aceitam. Tem países que só aceitam dentro de 6 meses. A Alemanha só aceita dentro de 6 meses se for modelo de utilidade. Se for patente de invenção, não aceita, não tem período de graça. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas das publicações. Tá? Então é importante que a gente tenha isso na alça de mira da gente. Tá? Um outro ponto, que é um requisito, é a atividade ou ato inventivo, tá certo? E o técnico no assunto. Então, a invenção, ela tem atividade inventiva. O modelo de utilidade tem o ato inventivo. São coisas distintas, mas ambas são requisitos para a concessão. Tá? No caso, o ato inventivo está relacionado à melhoria no uso e a atividade inventiva está no efeito técnico novo que venha a ter. E o técnico no assunto é aquela pessoa que contém os conhecimentos medianos. Muitas vezes, você tem um técnico de laboratório que ele não tem a formação de mestrado, doutorado, mas o cara passou 20 anos trabalhando naquilo. O cara sabe aquela informação ali de trás para frente, de frente para trás. Então, às vezes, ele sabe mais até do que o professor. O professor sabe uma parte e ele sabe outra. E trabalhando em conjunto, eles formam um todo. Tá? A aplicação industrial é a mais simples de todas, né? Que é simplesmente ela ser reproduzida ou produzida em qualquer tipo de indústria. Tá certo? E esse conceito de aplicação industrial ele deve ser analisado com a flexibilidade do seu significado. Existem manufaturas naturais, manufaturas industriais, enfim, artesanais, mas é feito uma indústria. Tá? Da condição de patenteabilidade, eu destaco aqui, lembrando aqui a vocês, a audiência, que requisitos são novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Condição, suficiência descritiva. Ora, por que condição? O que é a patente? Se não a outorga que o Estado dá em troca do conhecimento que você apresentou no documento de patente. É uma troca. Se você não revela como aquilo ali foi feito, essa troca está injusta. Então, não há condição de ser dado aquele direito. Por quê? Não tem suficiência descritiva. Um técnico não consegue, mesmo com aquele documento do jeito que está, reproduzir aquilo ali chegando no mesmo ponto que o inventor chegou. Então, a suficiência descritiva é uma condição importantíssima. Tá? Então, aí vai aí as estratégias de fazer uma boa busca, de criar distintividade entre o que você está querendo e o que você que já existe. Então, é muito importante, como a professora Mariângela colocou hoje mais cedo, né, a atenção a redigir o pedido de patente. Então, ter uma boa base de redação de patente é importante. Trazendo aí também à luz os dispositivos da instrução normativa e as diretrizes de exame do NPI. Tá? Então, é muito importante que assim, a gente utilize, claro, o artigo 24 da legislação, mas também a gente utilize as legislações infra. Tá? Então, aqui eu já expliquei para vocês porque é tão importante da gente possuir suficiência descritiva. E aqui, rapidamente, antes de entrar na parte de inovação, rapidinho, você custa R$70 para uma instituição, é um desconto de 60%. Para pessoas naturais, microempresas, microempreendedores, cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, R$70 o depósito. E, no caso, pedindo o exame técnico, 236, e mais o exame, se for modelo de utilidade, 152. Tá? Então, essas duas literaturas eu recomendo bastante que vocês peguem elas, porque essa parte do Manual de Estatísticas de Patente da OCDE, ele detém todas as informações de parte a parte num documento de patente, por que elas são importantes. Então, é interessante demais analisar.
E esse Turn Science into Business é importante porque ele traz patenteamento e licenciamento de organizações de pesquisa pública, organizações públicas de pesquisa. Então, são dois livros, né, muito interessantes de ter acesso a isso. E quando a gente entra aqui rapidamente na parte de inovação, a gente já vê que essa interface da propriedade industrial aqui na forma de patente com a inovação, ano a ano, isso aí vem crescendo loucamente. Vem tendo um impacto muito grande na vida de todo mundo, na vida de todos. Por outro lado, aqui no Brasil, você tem desconhecimento, falta de percepção dessa importância e não dimensionamento dos impactos, como causas mais naturais para a não exploração. Então, desconhecimento, essa falta de percepção da importância, muitos projetos começam sem um levantamento de patente. Muitos projetos. Quantas teses de doutorado na área de engenharia que vocês pegam a referência bibliográfica e não tem uma patente licitada? Tese de engenharia, mestrado de engenharia. No estado da arte, não tem uma patente levantada. Quantas bancas os professores já participaram em que alguém da banca evocou a questão de patente, que se foi feita uma análise, por que não foi feita uma análise, que numa banca de qualificação você recorrige rota. Por que isso não é evocado nunca? Ou quase nunca? Ou que deveria ser com mais frequência, né? Então, isso pode impactar muito. Então, esse tema da propriedade intelectual, de uma forma mais aberta, é desconhecido por grande parte do pesquisador brasileiro. Não entende como funciona, mas também não se preocupa, porque eles entendem que o problema é da Vera Lúcia. O problema é o representante do NIT. O representante é que tem que se virar com aquilo. E não é assim. E não é desse jeito. O trabalho de todo mundo poderia funcionar muito mais azeitado se a gente tivesse esse entendimento mais aberto. Muita gente põe culpa no INPI, que não é do INPI. Muita gente põe culpa no NIT, do coordenador do NIT, que não é culpa do coordenador do NIT. O coordenador do NIT sobe a culpa para outro, que não tem. E daí você vai, e na verdade, são pessoas que terminam que não entendem a estrutura como um todo, essa percepção como um todo, né? E o INPI, como lastro para trazer essas informações, faz esse papel há muitos anos, há décadas, auxiliando esse entendimento, trazendo à luz certos detalhes que passam desapercebidos. Então, é importante que os pesquisadores brasileiros não deixem a justificar, eu não conheço, mas quando você não sabe de uma tecnologia, você corre atrás para entender, não conhece? Não corre? Corre. Então, por que não busca também um conhecimento disso? Ou incentiva seus alunos a buscar, fazendo uma prova, fazendo um trabalho para que eles busquem essas informações, né? Então, é muito importante, e aqui a gente fazendo esse lastro da patente com a inovação, aqui que eu já trouxe, a patente de invenção, ela está muito ligada ali, ou na maioria dos casos, à inovação radical, a uma inovação mesmo, né, assim, mais disruptiva, ou diferenciada. E o modelo de utilidade é uma inovação incremental, passo a passo. Não quer dizer que não existam inovações radicais que vêm de modelo de utilidade. Não estou dizendo isso, mas é mais frequente uma coisa do que a outra. Tá? Vou entrar muito nesse critério da questão do conceito de inovação, que a gente já sabe de cor e salteado, as questões de Schumpeter, da destruição criativa, da importância como mecanismo de desenvolvimento, reduz aquilo a uma interface, né? Eu sempre digo, viu, Maria Ângela e Vera Lúcia, que patente não traz inovação. Quantas patentes estão engavetadas aí? O que traz a inovação é a transferência daquela tecnologia que está na patente. Tá? Então, você fazer a transferência de tecnologia daquela patente, esse aqui é o ponto para a inovação. E as informações que estão dentro do documento de patente. Isso auxilia ao entender melhor a inovação. Mas a patente per si, o papel ali de você ter sido... Não.
Se você pega aquele papel, não tem condição de produzir, vai para dentro da gaveta, morreu a história. E aí? Você só tem o documento dizendo que você inventou. Efetivamente, qual é a transferência de tecnologia? Qual é a inovação? Qual é a agregação de valor para aquilo? Né? Sem falar nas questões de estudo de TRL e todos os estudos que vêm a reboque depois que você tem essa patente, que você está aí para fazer a transferência de tecnologia. Né? A gente precisa entender, né, através desse manual de Oslo, e é muito importante que como é que se distribui essas questões de inovação relacionadas a essas patentes. As primeiras ondas, as segundas ondas, ali os 68% da maioria, como é que se investe, onde vai os retardatários, quem chega depois a acessar tem mais vantagem? Quem lança primeiro a tecnologia tem mais vantagem? Às vezes não. Às vezes quem faz a tecnologia e que lança a tecnologia é aquela história que eu falei do game. Nunca chegou na fase 3, nunca venceu o chefão da fase 2. Como é que o cara sabe o que é que vai encontrar na fase 3? Não sabe. Então, quando ele vai vencendo, os outros vão olhando como ele vai vencendo, e aquela tecnologia, por um acaso, começa a ser, por um descuido, né, não foi protegida e cai, né, no conhecimento de todos, outros já pegam aquela estratégia e já sabem, olha, não vou correr por ali, porque se eu for, a empresa nossa vai ser fadada a um insucesso. Então, eu vou para aquele outro lado lá, já aprende com aqueles líderes que não conseguiram lograr êxito no desenvolvimento. E um outro ponto que é muito interessante da gente ver é que, para as questões de inovação dentro do manual de Oslo, essa informação é importante. Tá? Está lá na página 73, no parágrafo 224 dessa edição terceira. Pesquisas sobre inovação não devem exceder 3 anos, nem seja inferior a 1 ano. Porque é a curva de saturação de uma tecnologia. Então, muitos professores, pesquisadores podem dizer o seguinte: porque eu fiz um levantamento de 5 anos para trás. Você está buscando o quê? Estado da arte, né? História. História. E é importante essa história, sem desmerecer, é importante para fazer o lastro. Mas se você está buscando essa pesquisa de inovação, ela tem que estar naquele nicho ali, né? Entre 1 e 3 anos. O que é que temos no mundo? O que é que temos aí nessa faixa? Haja vista que a maioria dos editais, Vera, se encerra com 3 anos. É cabalístico isso? Não. É baseado no manual de Oslo. Tá? Para poder forçar que aquilo lá acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos colocar isso para funcionar. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente tem que pensar, né? As legislações hoje, né, voltadas para essa parte, existem as normas, resoluções internas das empresas, a própria lei de propriedade industrial, a lei de inovação e o novo marco legal de CIT. E mais recentemente, não sei se a maioria de vocês já sabem, mas existem as estruturas endógenas e procedimentos da ISO 56000. Eu já vi que o ITA tem alguma publicação na internet que vocês já utilizam ou já estão a par dessa ISO aí. E é importante, eu fiquei feliz de ver essa regulação, né? Como vocês estão tão alinhados. E é importante que os outros que nos assistem também percebam isso. Porque, tudo bem, para a implementação oficial de uma ISO é caro. Mas você pode ter acesso ao documento e tomar por base aquilo na sua prática de gestão da inovação. Quer seja no gerenciamento do sistema de inovação, nas ferramentas e métodos que está ali na 56.003 e na 56.004 ali no gerenciamento dos bens, né, de inovação. E não sei se vocês sabem, mas já está aí em desenvolvimento a 56.006, 56.007 e 56.008. A 56.007 relacionado ao gerenciamento de ferramentas e métodos para ideias, criação de ideias. Tá? E o 56.008 para operação, medidas de operação de inovação. Então, é importante que a gente traga isso. Eu não sei como é que está meu tempo, Vera, porque eu poderia já passar essa parte de hélice de inovação e já me encaminhar um pouco mais para o final.
Professora, o tempo já está quase no final, né, da Pronto, então, programação que nós tínhamos, né? Já perfeito, faltam perfeito. Então, de eu vou 5 passar a essa 10 parte. minutos. Perfeito. Então, vou passar essa parte de hélice de inovação, porque aqui é mais uma questão conceitual, né? De estrutura produtiva, interface com empresas, interface com governo, interface com estrutura de CIT. Então, isso aí é importante da gente ter na visão, no campo de visão, a influência que essa propriedade industrial tem, né, de identificar barreiras, problemas, desafios e oportunidades, né, priorizando isso que o ITA está fazendo, o fornecimento de treinamento, querendo ou não, é um treinamento, uma capacitação, uma articulação, uma disseminação, né? Numa economia baseada em conhecimento, isso é competitivo para os pesquisadores, tá? É muito importante essa questão da globalização, as empresas como são vistas no mundo inteiro, tá? O investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito lastreado pela questão da propriedade industrial e incentivo dos royalties. No aspecto da ISO 56000, as melhoras das práticas de gerenciamento, isso é importantíssimo. Efetivar essa comercialização dos produtos através da transferência, os TRLs, os estudos, para poder fazer parcerias, né? E, claro, a exclusividade ela cria esse incentivo, né? Investindo na melhoria e na consequente melhoria da competitividade. Né? Isso aqui é só um esquema, né, que a gente pega na internet para a gente ter uma visão de como conhecimento e inovação eles perpassam pela questão da propriedade industrial, transferência de tecnologia, as publicações que são resultantes, natural, vai aparecer mais bolsas, vai aparecer mais riqueza, mais recurso para investir, as questões de sustentabilidade também vão ter, as questões como conhecimento como base, tecnologia como aplicação, inovação como desenvolvimento. Né? Então, alguns ainda colocam a questão dos atrasos nos direitos de proteção de propriedade industrial, né, aqui no Brasil, como barreiras, obstáculos. Só que a gente tem que ver que nós temos os nossos trâmites prioritários, né? Que esses trâmites prioritários tem site aí dentro do INPI, né, o trâmite prioritário, então vocês podem acessar dentro dessa nossa base, né, de serviços. O trâmite prioritário, tem um questionário para direcionar qual o melhor trâmite prioritário para vocês acessarem, né? Tá nesse campozinho aqui, ó, do questionário, esse campo. Então, você aqui tem várias perguntas que vão direcionando a pessoa para qual é o melhor trâmite para se utilizar. E aqui as principais trâmites são em razão do depositante, da situação. Por exemplo, se você tem uma tecnologia disponível no mercado, esse último da linha aqui, ó. Se alguém tá sendo acusado de contrafação, então é em razão da situação. Ou ainda, em razão da tecnologia. Como a gente tem do Covid e a gente tem o de patentes verdes. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, esses três aqui hoje, temos 1.471 solicitações, com um tempo médio, gente, de 634 dias. 634 dias, dá menos de 2 anos. 1 ano e 8 meses da data do depósito até a decisão, se é em deferimento. Aqui temos quase 56% de deferimentos e o 44% de indeferimentos, mas decisão desses 1.471, 1.099 saíram no tempo médio de 634 dias. Isso dá segurança jurídica em negociação. E resolve essa questão que muitos dizem do embarreiramento daqui do Brasil. Né? Por exemplo, dentro da tecnologia verde, aqui você tem energias alternativas, transporte, conservação de energia, gerenciamento de resíduo, agricultura sustentável. E aqui eu trouxe aqui mais um gráfico para mostrar que 87% do que foi decidido foi antes dos 2 anos.
corroborando aquele valor dos 634 dias, né, do depósito até a concessão. Né? Trazendo aqui novamente para vocês, no caso exclusivo do Patentes Verdes, 611 dias, tá? E alguns outros projetos do INPI que estão no portfólio do INPI, que ajudam a inovação, à medida em que auxiliam o depósito de patente e a melhor conversão do depósito em patente. Minha primeira patente, se vocês colocam aí no Google, INPI, minha primeira patente, são um jogo de documentos, onde já tem um pedido de patente todo configurado. Você só vai preencher. Então, os aspectos formais estão superados com esse minha primeira patente. Você vai fazer sua redação sobre esse documento, preenchendo esse documento. O opinião preliminar também vem, né, ali logo no começo, logo nos primeiros meses, na hora que você faz o depósito, você pede a opinião preliminar, porque, de repente, você está interessado em saber, não fazendo um exame substantivo, né, essa é uma opinião preliminar, se aquele pedido, da forma como está, do jeito que está, ele está apto, vamos dizer assim, lá na frente, a ser indeferido ou apto a ser deferido. E ali você consegue corrigir rota, tirando o pedido, fazendo uma melhoria naquele pedido, né, reapresentando aquele pedido. O INPI Negócios, que vem aí auxiliando muitas empresas do sistema da Embrapi, do Catalisa, né, fazendo treinamento e capacitação. A vitrine de IPI, para aqueles objetos que já estejam superada, né? Já ganharam do Chefão 3, agora vão para o Chefão 4, que é transferência de tecnologia, correr atrás no mercado de interessados. Então, vitrine de IPI está aí para auxiliar o INPI, mais uma vez, tendo uma sacada incrível para poder possibilitar essa visualização de demanda e oferta, né, de tecnologia. E desculpem pelo passado do tempo aí, eu agradeço, né, a oportunidade, o NPI agradece a oportunidade de estar aqui no ITA, no Innovation Week do ITA, trazendo essa temática de patentes e inovação. Tá ok? Então, muito obrigado. Obrigada, Douglas. Agora, cadê nosso moderador? Vamos lá, professor Johnny. Moderação com o senhor. Vamos lá, estou aqui. Eu vou pegar algumas perguntinhas aqui que nós tivemos ao longo do tempo, né? Acho que a primeira pergunta aqui foi do professor Ricardo, né? Que pergunta quais são os passos necessários para entrar com de patente. Aqui a gente tem esse caminho pelo ITA através comigo e com a Vera, né? A gente tem essas instruções, né? Acho que o professor Ricardo, não sei se é eu acho que é daqui da nossa comunidade aqui do ITA, né? Se ele quiser entrar em contato com a gente, é bem interessante, que a gente consegue dar o passo para isso. Fazer um comentário aqui só das 56 mil, professor Douglas. A gente aqui, como comentou a professora Mariângela, a gente está abrindo um curso, né, de extensão nessa semana de inovação, falando de inovações dos 56 mil, né? E eu achei bastante interessante você ter reforçado a 56.007, né, de gestão de ideia, que é uma das normas que eu tenho participado, né, pela Comissão Especial na BNT, né? Então, aí, é uma das que estão no forno aí, dentro do conjunto de documentos, né, que está sendo colocado aí entre os 56 mil. E aí a gente incluiu, obviamente, isso dentro do nosso curso, justamente para a gente fazer uma visão geral sobre a parte de inovação, com os conceitos da literatura e etc. E conectando com e exemplificando também alguns pontos que já estão presentes aí nos documentos disponíveis e dando alguns spoilers, né, de
quais são os direcionamentos que esses outros documentos que estão por vir, né, estão direcionando aí para nossa para o fechamento, né, vamos dizer assim, desse set de documentos, né? Então, achei muito legal quando foi feita essa correlação sobre isso, né? Estou buscando aqui pelos comentários. Acho que a gente... Mas eu acho que podia deixar o Douglas fazer esse comentário sobre o caminho, né? Isso, o caminho Da- genérico, né? Sem O caminho processo genérico vai particular. da Isso, sem patente. particularizar para o que a gente faz no ITA, né? Que é Isso. mais operacional. Mas vocês são meio que um exemplo também do que se faz, né? Então, fazer essa busca de anterioridade, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer num projeto de pesquisa, acho não, tenho certeza, né? Eu penso assim, é fazer a busca por anterioridade. Um passo antes de fazer essa busca por anterioridade é fazer esse levantamento das expressões, porque as expressões que são utilizadas no meio patentário diferem daquela, e muito, às vezes, daquelas que estão no meio acadêmico. Então, mapear essas expressões através de tessauros, né, a utilização de tessauros para mapear essas expressões, utilizar bases, utilizar ferramentas de busca, né, que tragam para vocês um conteúdo com mais segurança, utilizar mais de um base, acessar a base de pesquisa do INPI Brasil. Nenhuma base no mundo vai ter a informação tão fresquinha quanto a nossa base. E preferencialmente, por mais que faça essa atualização nas bases de patente do mundo, né, do escritório europeu, do Google Patents, o Patents, mas a base do NPI vai estar sempre mais atualizada. Do mesmo jeito que a base francesa vai estar mais atualizada, a base. Então, é importante que onde você quiser buscar, você vá na fonte ali. Né? No caso aí de você ter um Uruguai, por exemplo, o Uruguai não tem uma base, então você fica dependendo lá. Venezuela não tem uma base automática, então você precisa de ver para os documentos que ela envia lá. Então, tem alguns países que a gente tem um ponto de atenção, a gente precisa entender as ferramentas de busca. Por isso que é tão importante o pesquisador também ter cursos na área de busca de patentes. Entendendo o que é um documento de patente e os campos que estão ali. Grosso modo, gente, grosso modo, a escrita de um artigo não difere muito da escrita de uma patente. A diferença central e mais, vamos dizer, proeminente que tem é na hora da confecção do quadro reivindicatório. Mas se você olhar, no artigo você tem desenhos, tem figurinha? Tem. Você tem um bojo dos desenhos. No artigo você tem um resumo. Na patente você também tem um resumo no campo específico para resumo. Você tem um relatório, uma descrição do estado da arte, a introdução, falando daquela sua tecnologia. Cara, tá ali no relatório descritivo. Então, qual a diferença? É o quadro reivindicatório. É o que você quer proteger. E se você observar o artigo 41 da LPI, ele diz que o conteúdo do que está protegido nas reivindicações tem que ter como base quem? Relatório descritivo. Ou seja, o quadro reivindicatório, gente, é um copia e cola do que está lá no relatório descritivo. Você só vai destacar o que você quer proteger. Então, ter essa visão ampla, esse entendimento, pode afastar um pouco essa visão de discriminação, muitas vezes, que um pesquisador tem, receio, medo, sei lá. É parelho a coisa. Quando o pesquisador entender que é parelho, só que é diferente fazer a busca, é diferente a redação, é diferente o formato. O conteúdo, basicamente, é o mesmo que tem que estar ali, né? Então, fazer essa busca, estipular as expressões de busca, fazer essa busca, compor um projeto por base nessas informações tecnológicas vindas de patente, é um diferencial.
para até você saber o que é que você vai buscar. Até para lhe diferenciar num edital dos outros. E você ganhar, ter êxito naquele Sim. edital. Na sequência, se você for do NIT, procurar os coordenadores do NIT para ver os documentos que precisam ser apresentados, conversar, trocar ideia, montar isso. E o NIT faz o trâmite, né, disso dentro do site do NPI, protocolando as partes do projeto, as partes da patente, né, o relatório descritivo, o subestabelecimento, todas as informações, os formulários, tudo preenchido, paga as GRUs, tudo direitinho, faz o depósito. E acompanha toda terça-feira a revista de propriedade industrial para ver os desdobramentos que tem ali. Porque muitos, acreditem, que muitos pesquisadores, John, e todos que estão aqui, perdem porque não olham a RPI e deixam de pagar anuidade, deixam de pagar uma exigência que é feita, ou não respondem em tempo hábil e terminam perdendo. Então, é preciso ter muita atenção a isso. E basicamente é isso, fazer esse acompanhamento e o atendimento, né, das questões do INPI, que se houver, muitas vezes, se você faz um trabalho muito bem feito, em tese, do depósito deveria ir direto para onde? Ao deferimento. Não deveria passar por exigência, não deveria passar por ciência, que é pior ainda, né? E deveria ir direto. Mas a gente ainda vê isso num volume muito pequeno aqui no país. E especificamente sobre a questão do registro de software, o processo é muito mais simplificado, muita gente Sim. não registra, né? Isso. Especificamente sobre software, é a área que eu pesquiso, né? Então, os meus alunos, a maioria dos trabalhos, desenvolvem alguma coisa e eu fico forçando eles a gente fazer o registro e muitas vezes o pessoal acha que é um negócio super complicado e é um processo super simplificado. Na verdade, você vai jogar lá o seu conteúdo, vai gerar um hash, né? Um código hash. Isso. Esse código hash você vai colocar lá para proteger e vai vir. Em uma semana você já está com esse documento aí praticamente em É um mãos. ciclo muito curto, é um ciclo rápido 50 também. anos de proteção e proteção no mundo inteiro. Então, se os alunos do John desenvolvem um aplicativo em nuvem para trabalhar com um agronegócio, ele pode estar vendendo aqui, como pode estar fazendo essa venda e protegido lá na Austrália, na África do Sul, em outro país que tem aquela cultura por onde ele está fazendo. Expandir um negócio na startup que ele está, enfim, ter essa visão, mas muitos pesquisadores ainda não têm. Muitos donos, empresários ou quem está nas startups não tem essa visualização. E eu não culpo eles, sabe, John? Porque muitas vezes o cara tem que cabecear, o cara tem que bater o escanteio, correr para cabecear, tentar defender e ainda pintar pênalti. Porque o cara tem que cuidar de legislação, o cara é único na empresa, é o único que ele tem que cuidar de legislação, tem que cuidar com contador, tem que contar com marketing, tem que contar com planejamento da empresa e ainda tem que ver as coisas da propriedade industrial. E que não pode ser deixado essas coisas de propriedade industrial, porque um erro na área de propriedade industrial vai invalidar todo aquele esforço que ele fez. Então, é algo muito importante que tem que ser colocado, quer seja numa marca, quer seja na proteção de software, quer seja na utilização de uma tecnologia para não levar um processo aí por contrafação. Então, esses aspectos, né, interferem muito na questão da inovação e no desenvolvimento dela a partir, no caso aí, das patentes. Muito legal. Muito obrigado, então. É isso que eu ia te cortar, Johnny, cortar o Douglas, porque a gente já está aí nas 3h15, Às né? 13h15, é para dar continuidade aos demais eventos. Isso. Eu queria te agradecer muito, Douglas. Eu acho que você foi muito claro nas tuas colocações quanto às importâncias, né? As questões da redação, da busca, da pesquisa, né? E aí a gente programou para uma segunda etapa do dia de hoje, né? Aqui uma homenagem aos inventores do ITA, né? E a gente destacou então um professor aqui para fazer essa homenagem hoje, né? Que é o professor Luiz Gonzaga Trabasso, que está aqui com a gente, né? Com a foto linda do CCM ali atrás. E dizer que ele foi um dos aqui do ITA que aprendeu o caminho, viu?
ele fez aí serviço de casa, trabalho de casa, né, Gonzaga, de atender a Dona Vera, como a gente brinca, né, todas as demandas dela e todas as papeladas aí que precisaram ser feitas, mas eu queria compartilhar a minha tela de forma bem rápida para falar um pouquinho, né, sobre o ITA. Deixa eu carregar, isso, né? Só com os números bem resumidos e umas informações bem resumidas, e depois também passar a palavra para o professor Gonzaga. Né? Então, dentro do que a gente programou aqui para Semana de Inovação, né? Até porque no início de novembro a gente tem, né, o Dia do Inventor, a gente trouxe esse Dia do Inventor aqui para dentro da Semana de Inovação também, né? E dentro, né, das atribuições que a gente recebeu aqui enquanto célula de gestão de inovação, né, do SINAER, do Sistema de Inovação da Aeronáutica, é fazer aí meio que um ódio aos nossos professores que geram patentes, que geram propriedade intelectual, né, que registram sua propriedade intelectual, até como um incentivo, né, um reconhecimento, né? Então, passar bem rápido, assim, a nossa... Nós somos pequenininhos, né? Não dá para nos comparar com outras escolas, né? Mas essa é a nossa linha do tempo aí, enquanto escola, enquanto patentes obtidas, né? De uma forma que ninguém entende nada, né? Quer dizer, você entende, né, Douglas? Uhum. Gonzaga também, Vera também, mas muitos, né? Vem essa numerologia toda aí, mas esses são os números, né, das nossas cartas patentes. Para quem nunca viu uma carta patente, né, a gente tem aqui uma delas, né, que essa aqui é do professor Chieta, junto com o professor Wilson, lá da Civil. Aqui tem outra, né, também essas todas de 2021, tá? E aqui a gente tem também uma colaboração grande com os outros institutos do DCTA. E aqui a gente começa, né, a família aí de patentes do professor Gonzaga. Né? Essa aqui, Gonzaga, se você não viu, está vendo, deve ter visto, óbvio, né? Você está sem microfone, Gonzaga. Essa eu não vi ainda, eu só vi a versão do estado do USPTO dela. Essa aí é do projeto, né? Essa aqui é com a Embraer, né? Isso. Isso, essa é com a Embraer, tá aqui. Né? Eu fico E ela procurando. foi desenvolvida primeiro lá nos Estados Unidos, depois que vocês vieram para cá. Não só nos Isso. Estados Unidos. Aí, Não, ó. é aquela em específico, porque tem duas prioridades unionistas ali, o S e depois o depósito aqui. Isso. E Eu mais foi. dei o exemplo aí, né, sem querer, eu nem sabia disso, viu, Luiz? Eu fiz um Aham. exemplo. Então, mas aí ela tem o presente aqui, né? Em japonês, em chinês. E Perfeito, aqui a parabéns, parabéns americana, mesmo. né? Que Essa aí é a original. Essa é original, vamos dizer assim, é a dos primeira, Estados né? Unidos. Uhum. A dos Estados Excelente. Unidos. Muito Então, feliz. a família toda bonitinha, né? Todos os filhinhos criados, né, Gonzaga? Uhum. É. Mas tem mais, que eu não sei se você viu também. Os da Petrobras também saíram esse ano, né? Ah, Foram sim, sim. publicadas agora, né? As patentes Aham. com a Petrobras. São duas, né? A gente acompanhou aqui a entrega do Exobot também, lá, dos outros Ah, sim, projetos. sim, do Exopad. Uhum. O Egut Então, está aqui também? o Egut está aí Tá. no grupo, Aham. né? Todo o CCM acompanhando. E, então, dizer, né? Aqui a gente tem alguns relatórios, tá? E dizer que... e a nossa marca também, né? Que aí a dona Vera, você não fala na nossa marca do ITA aqui, a gente tem registro da marca do ITA também, né? Uhum. Então, a Aeronáutica faz, né, todo ano uma cerimônia de entrega das cartas patentes do ano, né? Sempre ela acontece lá no aniversário de Santos Dumont, né? O ano passado ela foi fora de data, aqui a foto é da cerimônia do ano passado por conta da pandemia. Esse ano aconteceu junto com o aniversário de Santos Dumont. E a gente então, né, separou aí o nosso professor top Mega Plus Blaster patenteado, com selinho carimbado do INPI, americano, japonês e tudo quanto é mais que a gente tem direito, para fazer justamente em nome dele homenagem aí a todos os inventores do ITER, né?
mostrando aí algumas fotinhos do nosso professor Gonzaga. Essa eu gosto muito, Uhum, Gonzaga, que mostra uhum. você aí justamente atuando no projeto, né? Professor Iguchi também. E essa aqui é a sua família, vamos dizer assim, né? Das coisas que estão aí protegidas em andamento, mais para ilustrar, né? E dizer que a gente vai fazer chegar para você, deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui, uma homenagem, vai? É um papelzinho, né? Mas é uma homenagem, tá? No Ah, projeto, legal, obrigado. assinado Muito pelo obrigado. reitor, tá? Em nome do professor Anderson, Uhum, como reconhecimento aí da homenagem de 2021, né? Aos inventores do ITA, primeira vez que a gente está fazendo isso, né? E passar a palavra para você, para contar um ah, pouquinho legal. da sua vida, dar os Tá, parabéns, claro, né? Pelo muito espírito obrigado. empreendedor aí que você tem junto aqui, que é um pouco a marca do CCN também, né? Uhum, Foi idealizado aí pela sua pessoa, né? Pelo professor Gonzaga, que está completando 30 anos esse ano. Então, bora tá, lá, muito Gonzaga. obrigado. Muito, muito bom te ter aqui com a gente, viu? Que bom, obrigado. Bom, obrigado, Maria Ângela. Então, em seu nome, eu agradeço também todo o ITA por todo o apoio. Obrigado, Douglas, por essa introdução. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, não sei se vocês notaram em todas as cartas patentes que rapidamente foram apresentadas, mas nunca tem uma pessoa sozinha. São sempre, né, pessoas. Então, as inovações e essas patentes foram resultados, né, de trabalho em equipe. Claro que teve alguém que deu a ideia inicial, mas a consecução, de fato, ela precisou de muito mais do que duas mãos. Então, eu queria, nesse momento, também, não só agradecer, mas não vou fazer uma nomeação de todas, mas todas as pessoas que participaram conosco ao longo desse tempo, da consecução e da execução daquilo que a gente chama de demonstrador funcional pleno, do qual derivou essa patente e as soluções comerciais. Queria aqui fazer também uma menção que, outro dia, perguntando uma pessoa assim, o que você, eu pergunto agora para vocês, né? O que vocês consideram um projeto exitoso? Quando vocês falam assim, não, o projeto deu certo, né? O que significa isso? O projeto teve um sucesso, um projeto de pesquisa aplicada. O que significa isso? Muita gente vai dar aquela resposta clichê, que é, bom, atendeu os requisitos do demandante, cumpriu o prazo, esteve dentro do orçamento. Eu também tinha, inicialmente, essa percepção, não mais. Não mais. Um projeto exitoso, para mim, é o que gera nota fiscal. É o projeto que supera o vale da morte entre os TRL 6 e 9 e vai para o mercado. Vou dar alguns exemplos. Vou até sair da frente aqui, né? Essas seções de fuselagem que vocês estão vendo é da primeira patente. E o que está diferente foram exatamente essas seções de fuselagem que nós usamos, só que elas eram manipuladas por robôs. Essa seção maior, por um robô que nós construímos aí no CCM, com 12 graus de liberdade, e a outra seção nós colocamos como sendo um end effector, e essa foi a patente de um robô antropomórfico, uma mão de um robô. E aí, esses dois robôs faziam o alinhamento e nivelamento das fuselagens. E se hoje vocês forem lá no Legacy 500, que está nos Estados Unidos, ou no KC390 aqui, vocês vão ver a versão comercial dessa patente ou desse sistema, né? Então, a gente tem que ousar chegar aí. É importante a gente colocar patentes, é importante a gente publicar, mas a gente só vai aumentar a competitividade da indústria brasileira se a gente gerar nota fiscal.
se a gente tiver nesse caso a gente teve todo o apoio da Embraer, que eu também deixo aqui o meu agradecimento, para pivotar essa solução que nós apresentamos para uma solução comercial. Sem isso, na minha visão, o projeto ele é um bom projeto, mas não é um projeto exitoso. Então, vai aqui o recado. Então, se um projeto para na simulação, ou se ele para num demonstrador, né, ele é um bom projeto, mas a gente precisa ir além. E aí tem toda a questão também da patente. Aí também, pessoal, voltando à questão da integração. Então, só para você, não daria para fazer ou eu, como inventor, esse processo sozinho, né? O colocar uma fuselagem na mão do robô e usar todo o recurso aí da robótica, ok, essa é a ideia inicial, né? Mas tem muita gente aqui. Tem algumas curiosidades que eu queria colocar, né? Vocês estão vendo atrás também, no outro lado ali, né? É o CCM, né? O CCM também foi um sonho, né? Que como eu falei para a Mariângela no começo, quando eu terminei a minha tese de doutorado na Inglaterra em 91, cheguei nessa época. Na verdade, cheguei aqui no dia 6 de outubro de 91. E logo em seguida, o reitor de então, que era o professor Euclides Carvalho, e o vice-reitor, o professor Rizzi, me chamaram e falaram, bom, já que você está mexendo com alguma coisa parecida, né? Então, pronto, você toca isso, né? E aí, fomos fazendo os vários projetos FINEP e tal. O CCM começou onde é o prédio hoje da eletrônica, na parte lá embaixo, prédio lá. E quando nós tivemos esse projeto, esse que vocês estão vendo aí das fuselagens, e a gente visualizou, então, a necessidade de usar robôs de grande porte, lá né, o pé direito não cabia lá. Então, foi aonde que nós começamos o CCM nesse lugar que hoje tem, né? Curiosidade, se vocês, para quem não conhece o ITA e olhar os prédios do ITA, esse é o prédio que tem uma pintura mais esquisita, né? Os outros prédios todos são brancos, né? O que é essa pintura aí? Bom, essa é uma pintura que eu coloco como exemplo também de integração com a instituição, no caso o ITA e a Embraer. Quando eu vi, depois vocês podem ver na internet, o protótipo número 1 do Legacy 500, toda vez que tem um protótipo, né, de um avião novo, então existe toda uma arte em volta dele para gerar o impacto, né? Então dê uma olhada depois na internet, o protótipo número 1 do Legacy 500, e era justamente no Legacy 500 que a gente estava fazendo vários trabalhos. Eu achei essa pintura espetacular, porque então ela é essa aí que vocês estão vendo. Isso aí é uma adaptação desse avião. E esse avião foi o primeiro avião fly-by-wire da Embraer, full fly-by-wire. E a pintura mostra assim, quando começa no estabilizador do avião, ou seja, a cauda do avião, ela é um azul sólido e ela vem para o nariz do avião meio que se digitalizando, fazendo exatamente exatamente, Mariana, muito obrigado. Quando eu vi essa pintura, eu falei, caramba, que coisa maravilhosa, porque parece que o avião passou numa poça de óleo, mas espirrou o óleo para frente. E aí eu fui atrás do inventor dessa pintura, falando em invenção, né? Isso é arte na mais... uma sutileza espetacular. E aí eu fui atrás, ele se chama-se Érico Shibata, o autor dessa pintura da Embraer. Aí eu perguntei, Érico, eu posso pintar isso no prédio? E na época a gente tinha um reitor bem despojado, né? Pacheco. Eu falei, Pacheco, eu posso pintar assim? Estava aí o sacane. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, bom, expliquei. Isso aqui é o full fly-by-wire. Então, na cauda do avião, significa a parte analógica. E ela vai passando para digital. Então, ela tem trilhas digitais. Eu falei, posso pintar assim? Aí ele falou, não, você precisa falar com a minha supervisora, tal. Eu falei com todo mundo, e tinha o Pacheco do outro lado, e vão pintar. E aí teve um efeito muito interessante. Vocês estão vendo nessa foto minha aqui em cima, um galinho de bambu. Pois é, esse galinho de bambu, ele rodeava todo o CCM. Então, enquanto a gente estava pintando,
ninguém via. E, de repente, aí nós tiramos esse bambu, mas foi assim, Maria Ângela, em vez de falar assim, precisa cortar o bambu, eu falei assim, olha, vamos substituir o bambu por uma vegetação mais adequada, porque esse bambu nos causou, o Igor está aqui, ele sabe disso, vários problemas, porque a folhinha do bambu entrava aí na calha do CCM, Cara, e teve uma vez que foi tão trágico isso, que começou a entrar água, aí eu chamei o pessoal da eletricidade aí do CTA, era um final de tarde, eu entrei naquela caçambinha e subi, porque não tinha escada ainda, para tirar as folhas de bambu. Falei, precisa cortar esse bambu aqui. Mas quando cortou esse bambu, foi uma surpresa para todo mundo. Eu lembro que alguns professores falaram, ué, nem sabia que tinha um prédio aí, né? E ainda mais com essa época, né? você sabe que eu sou da área de construção civil, né? O pessoal vai Aham. me perguntar qual o processo construtivo que a gente tinha usado no CCM, que ele foi construído tão rápido assim. Porque Pois é. ninguém viu ele sendo construído atrás do bambu. Então ele Então, surgiu assim. esse bambu aí ele teve esse efeito legal, mas olha, né? Até para tirar esse bambu foi porque eu falava assim, né? Precisa tirar esse bambu por conta disso. E aí eu falei, nós vamos substituir um paisagismo mais adequado, mas chegou lá em alguém e falou, não, vamos cortar o bambu. E a parte ambiental, não sei o que, meu Deus do céu. Bom, enfim. E outra coisa que eu queria colocar aqui do CCM, então, para mim é o seguinte, ó, tem essas patentes, essas invenções, mas aqui é o que eu mais me trago no coração, de fato, né? Eu estou aqui numa outra instituição, estou aqui no Senai em Joinville, né? Mas trago no coração o CCM para toda a vida, continuo sendo, né? E o CCM é o seguinte, ele também é uma inovação no ITA no seguinte sentido, o laboratório onde você encontra 5 professores e alunos trabalhando no mesmo ambiente, todo dia. Então, você pode dar uma inserta aí, sábado à tarde, você vai achar gente trabalhando ali, professor trabalhando ali. E essa integração. A integração também está no símbolo do próprio CCM. Esse símbolo de 2 Cs e o M por cima. Então, a integração, só para reforçar, a questão da inovação e das patentes é um trabalho de equipe. Raramente você encontra o trabalho de uma pessoa. Só para deixar vocês curiosos, mas tem uma patente, tem uma inovação que todo mundo, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, esses 25 participantes, mexeram nessa inovação hoje. E a maioria das pessoas trazem essa inovação aqui, nesse momento, às 15h33 desse dia 21 de outubro. Alguém tem uma ideia do que seja? É de uma pessoa só. Vou dar uma dica. Essa patente é de 1912. Não? Quem inventou foi um engenheiro elétrico sueco. Não? O nome dele era Gideon Sundback. Não? O zíper. O zíper. Esse foi de um cara só. Eu vou deixar com vocês também a curiosidade de saber por que chama zíper. Não é etimologia e também não é um acrônimo, tá? Mas vocês pesquisam aí depois. O zíper. Então, raramente você tem, não raramente, mas a maior parte das vezes você vê as inovações ou as invenções como sendo uma saída, uma entrega coletiva, integrada. E essas todas que a gente tem aqui, do ITA, assim o são. Outra coisa que eu queria colocar também para vocês, só para finalizar, em termos de curiosidade, é sobre essa patente mesmo, essa aqui, a primeira, né, de 2014. O Douglas falou muito bem das etapas, né? E essas etapas, quem está no processo, é uma oportunidade muito interessante de participar ativamente de todas elas. Então, desde a escrita do artigo, depois a passagem para o patentês, né? Então, você escreve o artigo, você fala assim, é isso, mas não só isso, também aquilo, para reforçar
a questão da propriedade intelectual, mas o que eu mais gostei nesse processo, ou nesses processos, foi quando a patente é aberta para discussão pública. E aí as pessoas, então, por exemplo, nesse caso aqui, tinha patentes assim que o pessoal, aí a primeira foi do USPTO nos Estados Unidos, então vinha assim, falou assim, olha, o fulano, não sei das quantas aí, está dizendo que você fere a patente dele, porque ele usa um robô antropomórfico, e eu também uso. Aí você tem que explicar, não, mas ele usa para solda laser, eu estou usando para nivelamento de fuselagem. É uma coisa simples e óbvia, mas se você não faz, a sua patente cai, como o Douglas falou, né? Então, você tem que defender a patente. E ao defender os seus main claims, é um momento que você reforça a concepção daquilo que você está colocando como inovação. Então, fato curioso, mais curioso dessa etapa, só para resumir, teve várias dessas que você tem que escrever e mostrar que aquilo que ele está dizendo, né, que você está ferindo, ou é um claim que não pode ser colocado como uma reivindicação porque já foi feita. Então, você escreve tudo isso. Mas o que eu achei mais legal, e aí eu reforço também o apoio que nós tivemos da Embraer, né, sem o qual a gente não podia ter chegado até esse ponto que eu vou falar. Então, eu fui rebatendo todas essas investidas, vamos dizer assim, né, contra a patente, mas tinha uma lá que o cara lá do ISPTU insistia que não, é mesmo, nós não vamos conceder por conta de que essa patente do fulano de tal ali também fala sobre isso e tal. E aí a solução foi, e eu tinha escrito isso, ele ainda não concordava, só que a gente tinha a convicção de que, de fato, a nossa reivindicação era diferente. E então a solução que a Embraer teve foi ligar para essa pessoa do USPTO para a gente conversar sobre isso, né? Eu falei, puxa vida, né? Como é que nós vamos fazer? Aí no dia anterior eu tive uma ideia que foi a ideia que resultou na patente. Foi o seguinte, eu falei conversando com essa pessoa do USPTO, eu falei assim, o senhor tem uma caneta aí na mão? Eu falei, sim. Eu falei assim, então faz o seguinte, ó, pega a caneta pelo lado de trás da caneta e escreve seu nome, por favor. Acho que ele deve ter ficado meio incomodado com isso. Eu falei, não, por favor, escreve seu nome. Aí escreveu o nome dele. Eu falei assim, agora desliza seu dedo aqui, escreve, né, pegando na ponta da caneta. Escreve seu nome, por favor. Escreveu. Aí eu falei, qual ficou melhor? Eu falei assim, claro que é a segunda. Eu falei assim, então, foi exatamente o que nós fizemos aqui. O que eu fiz foi transferir o sistema de coordenadas do robô da base para a ponta, onde está a seção de fuselagem. Aí eu escutei foi isso que... Aí 2 dias depois, a patente foi concedida, foi otorgada. Então, mas foi assim, foi um tempo, né, de defendendo tal, a patente, era a primeira. Então, essa fase eu achei assim, muito legal, para quem for... e eu aí incentivo bastante esse depósito de patente. A questão do que o Douglas falou de pesquisa de anterioridade é uma riqueza para o projeto, porque aí você vê, né, soluções semelhantes, você não vai usar exatamente aquilo que está numa patente, mas você tem ideias e também tem a visão de que a sua, de fato, se diferencia em relação às outras, né? Então, essa fase é muito, muito, muito interessante. A gente tem passado por todas elas, agora já com a experiência anterior e com cada vez mais a certeza de que aquilo que a gente está fazendo, de fato, ela se diferencia. Então, tanto do ponto de vista, né, de posicionamento em relação às outras ideias e patentes, mas também reforçando a nossa... não tirando talvez aquilo, né, aquele pensamento tupiniquim, né, que a gente é inferior, não é não? Essas patentes aqui, elas estão par e par com as patentes internacionais e soluções internacionais.
Mas eu só finalizo agora com isso. Tem que ir além do TRL6, tem que cruzar o Vale da Morte, tem que gerar nota fiscal. Aqui no Instituto de Inovação aqui do Senai, a gente está usando também essa mesma ideia, é a mesma pegada aqui do CCM, no sentido de procurar, desde o começo, associar alguma empresa que possa pivotar a solução de demonstrador ou a solução patenteada para uma solução de mercado. É só assim que, na minha visão, a gente vai conseguir aumentar a competitividade da indústria nacional. Muito obrigado a todos. Eu queria homenagear também aqui todos aqui os inventores do ITA, do CCM, mas o Eguti, você que está ouvindo aqui, dá um abração no Wilson. O Wilson é um nosso técnico MacGyver, sabe? O Wilson participou de todas essas, né? E ele, daquele jeito lá, ele sempre vai falar assim, não sou digno disso, tal, não sei o quê. Não, mas ele é muito, assim, ele é um turbilhão de ideias. Então, eu queria deixar esse registro para essa homenagem, então, para o Wilson, que é uma pessoa, além de, né, ser esse espírito inventivo, é uma pessoa espetacular, né? E a gente filosofava muito, porque ele é técnico aqui do CCM, tem curso de filosofia, a gente falava sobre teologia e, nas horas vagas, inventava muita coisa, né, Guti? Ok, então. Muito obrigado. Gonzaga, eu queria te agradecer pela fala, mas eu queria aproveitar para que você respondesse uma pergunta que está aqui no chat, Sim, né, que sim, claro. tem a Daniele, né, que está na assistência, ela perguntou assim, como que o ITA define quem são os inventores de uma solução? Né? Eu acho que você já Sim, começou a tua fala aí, né, agradecendo ao Wilson, né, mas isso. diz aí como é Ali, que o ITA define, vai? ali no CCM tem algumas, assim, aquelas ideias originais, né, ou iniciais, a gente sempre coloca as pessoas que tiveram. Então, essa aí da seção de fuselagem, ela também é do Simonetti, ele estava na época na Embraer, né? Então a gente começou, falou assim, pô, mas isso aqui dá para ser, né, ou dá para usar isso como um end effector do robô. Então teve essa ideia e depois teve todo o desenvolvimento, né? Mas a gente faz uma coisa muito democrática também. A Gucci está aqui, né? No Exobot, o Exobot, que foi também uma ideia inicial do Eguchi, e aí a gente foi desenvolvendo, depois a gente faz assim, né? As pessoas até se manifestam de uma forma voluntária, no sentido de que a sua contribuição, né? O Wilson nunca vai dizer que sim. O Wilson diz, não, a minha contribuição é muito pequena, não sei, mas ele é. Então, a gente primeiro faz uma rodada assim meio voluntária e as pessoas, o CC, para quem não é do ITA, tem um valor no ITA que ele é assim, ele não pode ser ponderado em termos monetários, mas ele, se fosse, ele teria um valor gigantesco, que é a disciplina consciente, sabe? Então, isso tem, assim, na raiz do CCM também, em termos, assim, de responsabilidade, eu falo assim, na minha participação, de fato, eu tive participação aqui e pronto, a gente não tem nada de medir, uma reunião nossa e aí tem participação, o que você fez, o que você se considera autor, é assim que a gente faz, desse jeito. Não obstante ter alguém inicial com uma ideia, como foi o Exobot, né? Isso aqui foi, eu lembro até os traços iniciais que o Eguchi desenhou, né? Assim, nesse sentido. E hoje é um projeto exitoso, muito legal, que tem assim, uma repercussão do setor de óleo e gás muito grande e também extensivo além da Petrobras, né? Então, eu diria assim que a raiz é DC, viu, Maria Ângela? Está na DC do ITA. Assim, é o desenvolvimento conjunto, né? Assim, quem É o desenvolvimento participou, conjunto. participou, não Isso, tem exatamente. decisão, não tem.
escolha ou eleição, tipo assim, não, essa Não aqui eu tem. vou dar para o Egut. Não é do Egut, Isso, não, não. é do grupo inteiro, é da galera toda. Exatamente. E as pessoas, né, que têm, por exemplo, tem vários. Vou citar sem saber direito, Egut. Se eu falar besteira, você levanta a mão, tá? Por exemplo, o Rony não tem participação no Exobot. O Rony pertence ao CCM, não é porque ele pertence ao CCM que ele tem a patente, mas não teve uma participação, assim como a gente também não tem participação em algumas patentes que ele desenvolve, só para citar um exemplo, né? Então, é algo que parte da pessoa em si, e aí depois isso a gente meio que acerta. Por exemplo, no caso desses últimos desenvolvimentos, foram desenvolvimentos fantásticos, foram os últimos que nós trabalhamos aí, do Amiasa, nos end effectors, né? do Amiasa e também do Fire, toda a preparação são 4 subprojetos, que cada um daria um projeto por si. Aí a gente tem uma participação forte também do pessoal da Embraer, que então e as pessoas também, elas não é porque tem o chefe do cara que vai participar, não. Se ele não teve participação, não participa. E esse pessoal também, essa questão da DC, ela meio que vai por osmose, tem também das pessoas que não são haitianas, mas conta esse clima, né, não só do sistema, mas do ITA, ele permeia essas pessoas que participam dos projetos de pesquisa. E eu acho que isso assim um valor imenso, sabe? E para onde a gente vai, a gente procura levar isso, né? Eu lembro naqueles projetos lá com a SPM, Maria, até, né? Então a gente falava de descer lá naqueles mestrados profissionais, do mestrado profissional da Embraer e tal. Onde a gente vai, a gente leva isso, porque esse é um valor, para mim, é um valor de vida, sabe? E é uma coisa interessante, né? Porque quem olha de fora o ITA acha que a DC é só aquela coisa que o pessoal fala, né, de forma superficial, que a gente pode deixar o aluno sozinho na sala que ele não cola, Sim, né? sim, sim. Uhum. Mas esse é um princípio, né, da instituição que eu acho que é o princípio mais forte do ITA, e Eu para acho que ver também. que, inclusive, quem não é itiano que está aqui e quem está orbitando, né, como você comentou, o pessoal da Embraer que atua no projeto, se contamina, se vê usando os mesmos conceitos, as mesmas premissas, né, de ética, de conduta, de lealdade, né? E eu acho Uhum. que, né, até agora o Wesley colocou aqui no chat, ó, que o Wilson está aqui vendo e pediu para dizer: não sou digno desta menção. Ah. Ah, isso, Mas eu acho que isso era o esperado do Wilson. mas eu acho que isso mostra também, né, e até para começar aí a nossa condução de encerramento da tua homenagem, mostra a tua capacidade de liderança de equipe, né? Assim, Uhum. enquanto gestor de pessoas, né? Porque a gente, enquanto coordenador de projeto, a gente acaba sendo gestor da equipe que atua no projeto, além do técnico, né? Que aperta Sim, os sim. parafusos, como eu brinco, mas é o articulador de todo esse pessoal que orbita o projeto, aceitando as ideias e compartilhando as ideias né, fazendo toda essa integração. Então, a gente escolheu muito, pensou muito em quem chamar para fazer essa primeira homenagem bonita, né, aos seus pesquisadores e aos seus inventores, e foi unânime, né, para todo mundo com quem eu conversei, e nós não conversamos com o CCM, tá? Justamente para Uhum. a contaminação. O Egut está dando risada aqui, mas pode ver, ninguém do CCM foi perguntado. Tá? Né, quem aí vocês acham que a gente poderia chamar? Né? Essa foi uma decisão fora das paredes do CCM, né? E que mostra também aí o carinho que o pessoal tem por você e o Ah, legal, obrigado. né, que o ITA tem pela tua pessoa, vamos dizer assim, pela pessoa do professor Gonzaga, Obrigado. que construiu aí esse legado todo. Vamos lá, pode falar, Douglas, eu deixo. Uhum. Só para parabenizar a sua pessoa, professor Luiz, professor Eguti, a todos do Núcleo de Inovação. Para mim, é muito satisfação, uma satisfação muito grande de ver. É muito difícil de a gente participar de um webinar e ver
as ferramentas, tudo sendo utilizado daquele modelo que a gente leva, que é o correto de fazer. Então, particularmente, gostaria só de externalizar essa satisfação minha, que eu não me recordo quando eu participei de um webinar que teve uma exposição de motivos, né, para ficar tão satisfeito, né, de ver todo o ferramental da propriedade industrial sendo colocado aqui. E uma frase que você, Luiz, colocou e que me recordei de um filme que eu assisti agora há pouco, né, que na hora de ser entrevistada, uma menina, o CEO da empresa perguntou, você sabe qual é a semelhança entre Humphrey Davy, Joseph Swan e Alexander Ludwig? Aí ela, não. Você sabe a relação deles com Thomas Alva Edison? A menina, não. Então você está dispensada. Aí eu, na mesma hora, né? Eu também não sabia, fui procurar no Google o que era. E ele disse depois que o Humphrey Davy, o Joseph Swan e o Alexander Ludwig inventaram a lâmpada antes do Thomas Alva Edison. Qual a diferença do Thomas Alva Edison? Ele vendeu. Ele tirou a patente dele e fez negócio com a patente dele. Ele levou a inovação. Não ficou preso só na demonstração acadêmica. Então, diante desse exemplo, assim, eu te dou os parabéns a você, ao professor Eguti, a todos do ITA, né, por fazer isso acontecer. Sair dessa ideia, do campo da ideia, passar pela bancada, converter num projeto e, segundo a sua definição, num projeto exitoso. Então, parabéns, tá? E realmente eu tenho que externalizar essa satisfação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Douglas. O Gonzaga não contou que esse projeto, né, mudou a linha de montagem da Embraer. Né? Eu acho que é esse o virar negócio, né? Virar nota fiscal. Né? E não só aqui, como nos Estados Unidos. Né? A linha de montagem da Embraer foi modificada em função desse projeto. Ele falou, né? A C390 tem lá o robozinho, mas falar desse jeito é uma coisa, falar da forma com que eu falei, né? Assim, mudou a linha de montagem da Embraer, e não só da Embraer, né? Porque se desdobrou em outros projetos com a Petrobras, em outros projetos com outras empresas, para outras aplicações, desdobramentos, né? E então mostra aí a linha de condução, né? O nascer inovador, vamos dizer assim, desde da concepção lá do primeiro protótipo, talvez, né? Falando, né? Até o próprio CCM, né? Que se desdobrou desse primeiro projeto, que não cabia dentro do lugarzinho lá onde ele estava, porque o pé direito não cabia o robô, né? Mas não é simplesmente não caber o robô, é não caber a proposta de projeto, né? Então, Gonzaga, queria te dar parabéns aí em nome do ITA, né? Fazer essa pequena homenagem aí a você, né? Dizer que depois eu vou pedir seu endereço, né? Para passar esse certificadinho aqui, ou esse papelzinho simples assim para você. Não, mas é de coração do ITA, né? Em reconhecimento aí a tua carreira aqui de pesquisador e de professor e de, né, pessoa, como a gente falou, né? Porque ser antipático é muito fácil, né? Agora, esse teu jeito de atuar e essa tua forma de agir é teu, né? Não é simples de conduzir. Então, eu queria te dar essa, né? Obrigado. Fechar com esses parabéns para você. Muito obrigado. E o que eu falo, né? CCM, bom, e o ITA, né? Eu continuo atuando na pós-graduação, não estou dando mais aula, mas ainda tenho orientados aí, e tanto da Embraer como do próprio ITA, e também membro, eu só falo isso, pessoal, membro eterno do Conselho do CCM, tá? Então, quando eu posso, vai ter agora, né, os congressos de engrenagens, aí eu quero estar aí, né? E aí vai coincidir também com os 30 anos, né, do CCM, né? Exatamente é isso. Como eu falei, cheguei aqui no dia 6 de outubro, nem terminou o mês ainda,
o Euclides já estava me colocando como coordenador aí. Mas é uma honra, uma satisfação. E eu quero agradecer mais uma vez a todo o ITA, em seu nome, Maria Ângela, e externo também meus agradecimentos a toda a direção e aos alunos e professores, meus colegas, amigos do CCM. Muito obrigado. E você se diz membro eterno, a gente não te larga não, viu, Gonzalo? Não, eu não Você quero pode querer ir não. embora, a gente não deixa não. Não, Tá? é verdade. Mas, Então, aproveitando o teu gancho, né, dizer que dia 25 de novembro, então, a gente tem o último Inova ITA do ano, que vai ser a comemoração dos 30 anos aí do CCM, em que, claro, você vai estar encabeçando a festa, vamos dizer tá assim. bom. Então, assim, quem tem microfone para abrir aí, vamos abrir microfone e vamos fazer uma salva de palmas aí para o Gonzaga, já que a gente não pode bater palma de outro jeito, né? Então, vamos, né, fazer aí o encerramento da homenagem. Obrigada, Muito obrigado. Gonzaga, pela tua Muito obrigado. disponibilidade. E, de novo, né, agradecer em nome aí do ITA a tua dedicação, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. É jóia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Satisfação. Obrigada, Douglas. Para encerrar. Muito obrigado a vocês pela Obrigado. oportunidade. O NPI agradece. Fico à disposição. Visite aqui o ITA. Quando, assim que tiver condição, a gente vai sim. Com Estamos certeza. aguardando. À Ok. disposição. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Até lá.